Vamos, vamos, porra! Afeganistão. Montanhas cobertas de neve na província de Panjshir. Os trabalhadores colocam dinamite dentro da montanha e têm 5 segundos para fugir. Não pensei que tivesse que correr tão longe. Até a Polônia ficou com medo. Estas são as minas que produzem esmeralda, e fomos os primeiros estrangeiros a chegar, a filmar todo o processo. Eu pensei quando estávamos correndo que teríamos que ficar um pouco na esquina, mas quando chegamos aqui, todo mundo estava dizendo corra para baixo, corra para baixo. Pior é que durante a explosão ficaram os caras que me trouxeram e sem eles não posso sair daqui. Enfim, bem, isso só é possível no Afeganistão. Quando pusemos a dinamite agora, esquecemos completamente do engenheiro-chefe e do nosso segurança com a metralhadora. Meu riso é uma resposta ao estresse. Na verdade, a situação não é nada engraçada. 3 anos atrás, as tropas americanas deixaram o Afeganistão e o Talibã tomou o poder. As autoridades da Rússia, dos Estados Unidos e de muitos outros países ainda não recomendam que os estrangeiros visitem o Afeganistão. Além disso, a guerra no Afeganistão não acabou. Poucos dias antes da nossa chegada no mercado de Bamiyan, terroristas atacaram turistas estrangeiros. 8 pessoas foram mortas. No dia em que cheguei a Cabul, houve uma explosão. O ISIS explodiu um posto de controle talibã. E agora os meus guias estão me dizendo para ter um pouco mais de cuidado. Só estava filmando os caras que se aproximaram de nós e, bem, me pediram para não expor muito a câmera, especialmente nesse momento. Vamos percorrer o país e mostrar para vocês o verdadeiro Afeganistão. Um país onde a guerra faz parte da vida cotidiana. Porque todos estão lutando contra todos, mesmo agora. Agora estou em cima de um tanque soviético que foi deixado neste campo há quase 40 anos. Todo esse tempo, os agricultores locais cultivam a terra ao redor, plantam vegetais e o tanque fica aqui. Vamos ao Museu de Armas, onde mostram minas reais. Vamos mostrar as pessoas que ainda explodem nessas minas. Vamos ver o mercado, onde vendem equipamentos abandonados pelos americanos e entender o que aconteceu com as pessoas que tentaram fugir com os americanos. Agarrando-se ao chassi dos últimos aviões. E também como os russos estão vistos aqui hoje, que também lutaram aqui. Vestígios dessa guerra ainda se encontram em todo o país. A viagem promete ser perigosa, estressante. Meus guias rezam para que cheguemos lá inteiros. O mais importante, retornemos. Vamos ver o que acontece. É o Alex Pototsky e o canal Adilson está aqui. Vamos lá. Ainda não é inscrito no canal? Adilson não vai continuar sua história até você se inscrever. Faça isso agora mesmo. Sim, sim. Obrigado. Agora podemos continuar. وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا. Nos últimos 3 anos, a vida no Afeganistão, é claro, mudou completamente. Vejam, este é um letreiro normal. Todos os rostos, masculinos e femininos, estão cheios de tinta.
Quase não há mulheres nas ruas, mas muitas pessoas com metralhadoras, que não podem ser distinguidas das pessoas comuns. São os talibãs, ou seja, as autoridades que mantêm a ordem. Aqui está um exemplo. Estamos andando pelas ruas. Outro motorista nota a câmera e simplesmente se mete na frente do nosso carro. Estávamos indo agora, estava filmando pessoas, carros, tudo o que estava acontecendo à nossa volta. E os talibãs nos fecharam no meio da estrada e começaram a perguntar a gente o que estávamos fazendo, por que é que eu estava filmando e quem era eu. Mas, em geral, tudo deu certo. Os guias explicaram que, que eu era um turista filmando Cabul, filmando o Afeganistão. Então, só falta apenas tentar seguir essas regras e, então, espero que evitemos qualquer problema. É proibido ouvir música, dançar e cantar agora, mas é oficial. Agora estamos no carro infringindo uma lei importante. O que acha que estamos fazendo? Estamos apenas ouvindo música, ou seja, temos música tocando no carro agora, e isso é proibido no Afeganistão. E é proibido pelos talibãs. E quando ia para cá, naturalmente ouvi falar dessa lei e pensei que, tem de ser rigorosamente cumprida aqui. Não é assim tão ruim. Aqui estamos nós, no centro de Cabul, a música toca no nosso carro e ninguém nos prende, ninguém atira. Estradas no Afeganistão é uma coisa à parte. Muitos carros não têm placa, outros têm as matrículas fechadas. Um tipo decidiu sair e saiu no meio da estrada, decidiu virar e fechou todo o fluxo. Aqui o homem está tentando regular algo, mas parece que ninguém percebe. Eu gosto do tráfego nas estradas de Cabul, porque as estradas aqui são, um caos absoluto. Todos cortam uns aos outros, todos se aproximam muito uns dos outros. Quando vi pela primeira vez, me agarrei ao banco porque parecia que íamos bater em alguém ou alguém ia bater na gente. É que aqui todo mundo está dirigindo como quiser. E as pessoas que querem atravessar a estrada simplesmente não olham para os lados e simplesmente andam. Então, quando você dirige, tem sempre alguns pedestres no meio da rua. E o motorista tentando não bater neles. Какие-то пешеходы попадаются тебе на пути, и водитель пытается их не сбить. Chegamos a um dos parques centrais da cidade e olha o que está acontecendo aqui. Acabei de testemunhar uma coisa que nem consigo imaginar. Vejam, são talibãs ao meu lado. Eles estão de mãos dadas, dançando a dança nacional afegã e umas canções nacionais afegãs. Eles cantam em pastó e tudo isso é muito estranho para mim, ou seja, eu não imaginava que veria isso no Afeganistão. Não sabia que podia ver os talibãs a dançarem em plena luz do dia. Como podem ver, há um grande número de pessoas aqui. Todo mundo está filmando, quem está filmando no telefone e tem gente simplesmente ouvindo essa música. Antes de tudo, vamos descobrir quem são esses talibãs. Em árabe, essa palavra significa aluno, a base do Talibã no início. Eram realmente estudantes de escolas religiosas madraças, que foram controladas pelos serviços especiais do Paquistão. Os treinavam, armavam e preparavam para atacar o Afeganistão. O principal objetivo dos talibãs é a construção de um Estado religioso. Não deve ter o poder laico. Devemos lutar contra os infiéis e retornar ao Afeganistão. Como eles dizem, a era de ouro do Islã, ou seja, viver de acordo com os dogmas religiosos. Nosso objetivo é mostrar como as pessoas vivem em 4 cidades do país. Da capital, através de passagens montanhosas perigosas, vamos para Kunduz. Depois vamos à principal cidade turística de Bamiyan.
As pessoas ainda vivem em cavernas. E o terceiro ponto são as minas de esmeralda de Panjshir. Ainda há guerra aqui, então precisamos superar muitos obstáculos e negociar com as autoridades locais, que podem simplesmente barrar no meio do caminho ou nos deixar neste vale para sempre. As proibições rígidas para os turistas são duas: não filmar os postos de controle de estradas, nem mulheres sem sua permissão. Mas eu não posso falar com mulheres, então não tenho essa opção. Além disso, quase não se vê mulheres nas ruas, como se fosse um estado totalmente masculino. Quer dizer, as pessoas aqui, quando te veem, algumas ficam sem graça no início, algumas vão até você e pedem uma foto. Perguntam de onde você é. Todos são amigáveis, sorrindo. Eu só tirei centenas de fotos hoje com os talibãs, com os afegãos, como também vi centenas de sorrisos amigáveis. E não é assim que se imagina este país, porque é considerado um dos mais perigosos do mundo. 12, 13, 14,000. 14,300 Afghanis, $200. A primeira coisa que tem que fazer é trocar dinheiro. Isso pode ser feito no banco, mas a taxa não é muito boa. Então todos vão para a Rua dos Cambistas. E agora chegamos aqui. E tem um homem sentado aqui com um pacote de notas. É ele que troca o dinheiro. E então quando você anda por Cabul, encontra várias pessoas assim ao longo das estradas. Eles podem ficar de pé e você os reconhecerá por esses pacotes de notas. Antes havia muitos ladrões, mas agora tudo está muito tranquilo. Acabaram com eles. Eles se escondem e eu estou aqui sentado, com um maço de dinheiro. Tenho aqui $2.000 e não tenho medo de nada. Antes tínhamos um sistema bancário normal, mas era americano. Agora não tem mais. Se você tem que enviar dinheiro, você encontra uma pessoa na Europa ou na América, dá-lhe dólares e aqui seu parente vai a outro intermediário e recebe a mesma quantia, menos a comissão, é claro. E então eles vêm para trocar dólares por afegani. Transferir ou receber dinheiro do exterior, as pessoas também recorrem a intermediários privados. O Afeganistão é um lugar com os serviços mais estranhos do mundo. Por exemplo, é assim que funciona o Centro de Serviços Públicos. Se precisar fazer passaporte, vai a estes caras. As pessoas, os afegãos, os habitantes locais, que têm os seus próprios cartões de identidade, vêm aqui e fazem uma cópia, ou seja, guardam os documentos originais em casa e saem com uma cópia na rua. Fazem isso para não perder o documento original. Bem, agora esses profissionais afegãos aqui mesmo, na rua, literalmente em 10 minutos, fazem uma cópia do meu passaporte com 2 páginas. Embora, inicialmente, eu tenha pedido apenas esta página e parece tudo bem. E do outro lado, há uma cópia do meu visto afegão, e este é um documento falso. Digamos assim, este cartão de identidade eu posso usar aqui no Afeganistão, quando os talibãs me param e me pedem para mostrar o meu passaporte. E para não ter que buscar o meu passaporte, posso mostrar-lhe esta cópia. Agora veja o que está acontecendo na barraquinha do lado. Este serviço provavelmente é o mais estranho que eu já vi na minha vida. Eles limpam celulares. Você chega, ele liga esse aparelho, você dá o telefone e ele simplesmente o pole de todos os lados. Custa 20 afeganes, ou seja, menos de $1, menos de meio dólar. É um serviço no Afeganistão. E agora tenho um telefone limpo. Com a chegada dos talibãs ao poder, tornou-se possível viajar por todo o Afeganistão.
Mas, é claro, ainda há lugares que os estrangeiros são estritamente proibidos de visitar. E hoje estamos indo para lá. Vamos para o desfiladeiro de Panjshir, que hoje é totalmente controlado pelos talibãs. Há resistência local, há batalhas, confrontos. Então a região é considerada bastante perigosa. E aqui, em nosso caminho, tem postos de controle talibãs, onde qualquer estrangeiro será imediatamente barrado. Mas a gente se preparou e trouxemos um talibã com a gente. Перестраховались, подготовились и взяли с собой. Ele está dirigindo agora. O nome dele é Mossoot e é filho de um comandante talibã daquela área para onde estamos indo. Он сын командира Талибана именно вот. E esse comandante vai nos garantir a passagem para onde eu quero ir hoje. И вот этот командир обеспечит нам проезд именно туда, куда я хочу сегодня попасть. No banco de trás tem mais 2 homens, o guia e o intérprete. Ou seja, já na saída de Cabul, sou acompanhado por 3 pessoas, mas como vamos descobrir mais tarde, não é tudo ainda. Acabamos de passar por um grande posto de controle que fica na fronteira de Cabul e a próxima província que faz fronteira com a cidade. Naturalmente fomos parados pelos talibãs, mas tudo correu bem, ou seja, eles se aproximaram, perguntaram para onde nós estávamos indo, pegaram meu passaporte, tiraram uma foto, anotaram nossos dados, depois fizeram perguntas aos guias, gravando no gravador e pronto, fomos liberados. Temos pelo menos mais 5 postos de controle pela frente e lá os talibãs não serão tão gentis. Estamos indo para uma região onde os combates ainda estão em andamento. Bem, o nosso motorista ainda não está muito preocupado com isso. Assim que saímos da cidade, ele faz a música o mais alto possível. Nossa, não. Эй, não. Claro, nem tudo neste mercado é brilhante e agradável. Aqui, por exemplo, há uma fileira inteira onde você pode ver galinhas vivas, que são cortadas aqui mesmo. E aqui, essas carcaças de frango penduradas em todos os lugares. Mas esse cheiro acaba com a vontade de comer isso. Запах, конечно, такой, что наоборот отбивает даже аппетит. Para os afegãos, ao contrário, é um indicador de que tudo é fresco. Na loja ao lado, esses frangos são cozidos e tudo parece muito delicioso. Um fogão enorme que o cozinheiro decorou com vegetais coloridos. As batatas fritas já estão fritas. O prato que fizeram para mim se chama kebab shigar e é feito de fígado de frango. Bem, daquelas galinhas que acabei de filmar, que foram cortadas aqui, cortadas diante dos meus olhos. Este é o prato de fígado de frango que me fizeram. E também é servido com este bolo afegão. Como os próprios comem esse prato, então eles pegam um pedaço de pão e usam-no para pegar pedaços deste fígado de frango. E depois colocam na boca. Em vez de colher, se usa o pão. Mas ainda não consigo fazer bem. É apenas o meu 2º dia no Afeganistão. Por isso, pedi para eles que me arrumassem uma colher. Claro, muito picante, como eu esperava. Depois de comer, tem outro serviço incrível. Um cara vem e oferece escovar os dentes. Ele tem o perfume aqui e tem nas mãos uma coisa tão engraçada que eles usam aqui no Afeganistão. Parece ramos amarrados. Na verdade, aqui está mostrando, se usa para escovar os dentes. Ele preparou essa coisa para mim, ou seja, como se fosse uma escova de dentes e uma pasta de dentes. 2 em 1, ou seja, um dispositivo afegão. Vou testá-lo agora. Essa coisa se chama Mosvak.
Se usa em muitos países do mundo, também se vende na Rússia. Vamos fazer isso com o meu novo companheiro, que me ensina a escovar os dentes à afegã. Sabe, há um palito suculento. No início tinha um sabor tão doce. Depois veio a acidez. E então você sente claramente o sabor da árvore. Ou seja, todos nós, quando crianças, uma vez tentamos roer galhos, pauzinhos. Então eu conheço esse sabor desde a infância. Estamos chegando ao Vale de Panjshir, outro posto de controle, mas aqui também tudo está tranquilo. Uma barreira, um par de metralhadoras e pequenas fortificações de concreto. Pelos padrões locais, esse é o controle mais tranquilo. De repente, a estrada acaba. Aonde havia asfalto, agora tem pedras e o garoto local mostra que é necessário virar. Acabamos de entrar no desfiladeiro de Panjshir. Como podem ver, há rochas por todo lado. Entre esses penhascos passa a nossa estrada estreita. Há também um rio. Este rio é chamado de Panjshir. Acabamos de passar por outro posto de controle. Era, como me disseram, o posto de controle mais rigoroso. Portanto, muito antes dele, os guias me pediram para não apenas esconder a câmera, mas escondê-la completamente. Colocá-la em uma bolsa, meter bem longe. Este é um posto de controle estratégico muito importante e é estritamente proibido filmar qualquer coisa lá, mesmo com telefone. A paisagem do lado de fora da janela muda drasticamente. Em vez de estepes, montanhas. E nessas montanhas está o que precisamos. Aqui são extraídas pedras preciosas, esmeralda e lápis lazuli, mas também nas cavernas podem se esconder militantes do ISIS. E encontrá-los aqui significa se despedir da vida. Ainda mais porque tem 2 militares talibãs com a gente no carro. Estávamos passando por uma casa que pertence a um líder da resistência que está lutando contra os talibãs. Ele fugiu para o Paquistão, não está no Afeganistão. E agora os talibãs protegem sua casa. É proibido filmar lá. Este vale é provavelmente o último lugar no Afeganistão onde a guerra continua até agora, porque tem resistência aqui. Eles não reconhecem os talibãs e querem libertar Panjshir. Cabul fica a 1 hora de carro deste desfiladeiro, e este território é considerado o mais perigoso em todo o país. Nessas montanhas intransponíveis, é fácil esconder até mesmo um destacamento, até mesmo um acampamento militar. Mas a estrada em si, por onde passam grandes exércitos, é muito visível das montanhas. Agora, militantes do ISIS que lutam contra o Talibã se escondem aqui e podem atacar a qualquer momento. O nosso motorista já parece um talibã de verdade. Como podem ver, ele colocou um cobertor preto. Não o amarra. O mais engraçado é que ele segura a ponta desse cobertor com os dentes. Então, ele colocou de propósito para que depois não haja perguntas, pois haverá mais postos de controle na estrada. Vamos ser parados, interrogados novamente, porque, como eu disse, é uma região bastante turbulenta, que não é totalmente controlada pelos talibãs. E aqui, tudo pode acontecer. Который не контролируется полностью Талибаном, и здесь, в принципе, может произойти все, что угодно. Hoje, no Afeganistão, não está muito claro quem está no comando. Os verdadeiros líderes do Talibã não dão entrevistas nem aparecem em público. Em geral, é um país que está constantemente em guerra. Tem guerra com aqueles que querem trazer ordem aqui de fora, tem guerras uns com os outros. Vejam esta linha do tempo nos últimos 50 anos. No ano de 1973, ocorre um golpe de Estado. 78, Revolução. 79, a União Soviética envia suas tropas para o país. 10 anos depois, em 89, uma guerra civil que dura mais 7 anos. Depois, os talibãs tomam o poder. Até 2001, estava relativamente tranquilo. Em seguida, os Estados Unidos entram no país e, novamente, confrontos intermináveis durante os próximos 20 anos. Então, em 2021, os talibãs novamente tomam o poder.
Os confrontos e os atentados continuam. Vamos falar sobre cada uma dessas etapas separadamente. Por enquanto, é importante registrar essas datas. No Afeganistão, já cresceram 2 gerações de pessoas que não conseguem imaginar suas vidas sem a guerra. Agora estou no Museu da Guerra de Cabul, que contém exposições de todo o Afeganistão. O Afeganistão é um país onde as guerras parecem nunca parar, e aqui tinha tantas armas diferentes que até decidiram abrir o museu. Por exemplo, aqui estão as minas que são encontradas em todo o país, e com essas minas, os moradores locais continuam se explodindo. Parece que há todos os arsenais de todos os exércitos do mundo reunidos aqui. Isto é russo, isto é paquistanês, isto é chinês, isto é italiano. Há dezenas, se não centenas de amostras de minas e granadas, incluindo aquelas proibidas por todas as convenções mundiais. Por exemplo, bombas de fragmentação que simplesmente queimam quilômetros quadrados de área. Em um projétil, há 250 bombas de fragmentação como esta. Estão no mesmo projétil. E quando ele se desintegra, cada um desce em um pequeno paraquedas. Se cair em terra dura, explode. Se cair em terra macia, permanece até que alguém pise. E esta é outra arma proibida, as chamadas pétalas. São atiradas de avião. Se pisar em um desse, vai arrancar o pé. Aqui eles estão em até 3 cores para diferentes terrenos, no deserto ou na neve. E aqui está um disclaimer importante. Estou falando de todas essas máquinas de matar com um único propósito, para deixar claro o quão frágil e valiosa é a vida humana. Eu tinha 20 anos. Estava nas montanhas, pastando ovelhas e... De repente houve uma explosão. Eu percebi imediatamente que era uma mina, mas não percebi se eu tinha pisado nela ou não. No final, descobri que era uma pétala. Não é visível no chão. Eu perdi uma perna e minhas 3 ovelhas também morreram. Este homem se chama Abdul Vodu. Encontramos ele por acaso na rua. Olha, ele vende regadores. Acho que tem uns 100 mil aqui. Não se nota muito que tem uma prótese. Parece um velho mancando. Não tem mais perna, mas ainda dói. Em 50 dias para colocar esta prótese, tive que achar $1.500. É uma quantia incrível para um simples pastor. Agora sinto a minha perna. Ainda dói. Anteriormente, essas bombas matavam de 100 a 200 pessoas por mês. Hoje, o número de vítimas é de cerca de 60 pessoas por mês, e a maioria delas são crianças. Então, recolhem sucata. Eles pastam animais nas montanhas ou nos prados. Não importa. E enquanto ando por este museu, fico com a cabeça tonta de quantas armas o homem inventou para matar outros da sua espécie. Se você gosta do que fazemos, pode apoiar a mim e a minha equipe com doações no Patreon ou no PayPal. Todos os links estão na descrição. No caminho, outro talibã se senta no carro. É um representante do exército local. Há 4 acompanhantes no carro e um deles tem uma metralhadora. Estão discutindo, falando sobre algo. Há talibãs por todo lado. Há exército por todo lado. Toda a nossa companhia está sendo levada para um prédio de 3 andares, atrás de uma cerca alta, com a bandeira branca do Talibã erguida. Não entendo para que temos que entrar lá dentro. Já fomos verificados várias vezes. Dentro do edifício parece uma escola, mas em vez de crianças, aqui estão as autoridades locais. Me sinto um pouco desconfortável de filmar agora.
Mas aqui estou eu tomando um chá. Estamos aqui, por assim dizer, tratando de algumas formalidades. Fomos convidados para a base daquela organização, ou seja, estamos aqui agora como representantes oficiais, resolvendo todos esses problemas de papelada, porque para ir mais para frente precisamos obter permissão aqui. Na sede dos talibãs locais, nos deram mais um soldado e agora tenho 5 acompanhantes comigo. Mas não é isso que importa. O que importa é o que ficou nos bastidores. Não era possível filmar, por isso vou contar. Agora tenho um minuto livre e vou contar para vocês o que aconteceu na cidade. Para obter a permissão para seguir em frente, fomos enviados para o Conselho de Comandantes Talibãs, que é um órgão especial dos talibãs. São comandantes de campos reais, barbudos, idosos, adultos, que se sentam aqui em uma sala especial e recebem pessoas que se dirigem a eles como seus, digamos, problemas. Nem acredito que estivemos lá. Então, quando chegamos a esse conselho, fiquei um pouco nervoso porque estávamos abrindo a porta e tinha uma sala cheia de talibãs. Estes anciãos estavam sentados em almofadas. Conversavam sobre algumas questões, mas assim que entramos, todos imediatamente se levantaram e nos cumprimentaram. Apertamos as mãos, depois me convidaram para sentar ao lado do comandante-chefe. Nos trouxeram chá e nos ouviram atentamente. Dissemos que queríamos ir às minas onde as esmeraldas são extraídas, porque esta área é famosa por suas esmeraldas. Há muitos minerais aqui e nós queremos ver tudo isso. Estrangeiros não podem entrar, a entrada é proibida. Estrangeiros não vão lá, é impossível chegar lá. E só graças a este conselho de comandantes talibãs obtivemos permissão. É claro que foi apenas uma experiência incrível. Logo à noite, depois voltamos da viagem. Um dos meus companheiros explicou qual era o propósito de toda essa cerimônia. No centro da capital, temos ministérios, e esses ministérios em todas as províncias têm administração. E assim, de cada departamento, tem uma pessoa responsável, da inteligência, da polícia, do governador e do povo. Um residente de cada província. Criaram esse sistema para que seja mais fácil para as pessoas. Qualquer um pode se dirigir diretamente à comissão. Eles vão ouvir e dizer a sua decisão, e será como uma lei. No passado, se você tivesse uma pergunta, quando você tivesse um problema, você teria que ir ao ministério. Isso levava semanas inteiras, às vezes um mês inteiro. Agora tudo se resolve muito rápido. E na carta que eles nos deram está escrito: Caros manjarredins, Salam Ailinko. Esta carta garante que essas pessoas são nossos convidados do conselho. Todas as questões foram acordadas com a inteligência. A polícia na casa do governador? Então, por favor, não crie problemas e preocupações. Depois de recebermos esta carta, paramos para comer. E então apareceram novamente os militares. Um enorme, todo terreno, preto, obviamente blindado, com antenas no telhado. A propósito, são necessárias para bloquear todos os sinais eletrônicos ao redor. O rádio, o celular, nas proximidades deixam de funcionar para que, se alguém quiser detonar uma bomba perto, ela não possa ser ativada remotamente. E, a propósito, qualquer coisa pode realmente ser transformada em bomba aqui. É uma lanterna comum. Essas lanternas são usadas com frequência no Afeganistão, porque, bem, em algum lugar na aldeia onde não há luz e se precisar ir a algum lugar, você usa a lanterna, é claro. Bem, e esta lanterna, é claro, antes era uma bomba. Tinha explosivos lá dentro. E para ativar esses explosivos bastava apertar esse botão aqui e pronto, teve uma explosão. Usavam isso durante a Guerra Civil e em locais lotados para matar o maior número possível de pessoas. Durante décadas de confronto, os terroristas aprenderam a transformar qualquer coisa em bomba. Mesmo essa câmera que estou filmando agora podia ser transformada numa bomba. E essas bombas têm sido usadas por todo o Afeganistão.
E então, se você olhar, você nunca vai adivinhar que é uma bomba. Olha esse alto-falante normal. Quer dizer, na verdade, é claro, ele provavelmente poderia ter sido levado para algum lugar e explodido. Mas acho que também estava sendo usado, como diz aqui, booby trap, como uma armadilha. Está andando pela rua e vê uma coisa. Opa, é um alto-falante. E, por exemplo, eu preciso de um alto-falante. E você pega nele, aperta o botão para testar e ele explode nas suas mãos. Que horror! Outra máquina infernal parece um tijolo comum, mas é feita de um grande ímã. E quando aproximei ao ferro, parece que teve explosão. Um ímã muito poderoso, ou seja, quando aproximei uma mina, uma bomba, não consegui segurar. Esta caixinha é bastante leve, mas essa força que puxa o ímã, ou seja, puxou a minha mão para lá. Nossa! Os terroristas nunca hesitaram em usar seus seguidores como bombas vivas. Todos conhecem a expressão cinto suicida, mas com o que está recheado, você provavelmente só pode ver aqui. Este é o lado do colete onde colocam os explosivos. Ou seja, o suicida tem um colete e debaixo desse colete, primeiro vem o explosivo e por cima do explosivo essa cobertura, umas bolas coladas. E quando o suicida se explode, a força dessa explosão, todas essas bolas voam para todas as direções e se transformam em armas mortais. Se transformam em balas, porque com a força com que essas bolas voam, elas podem matar qualquer um. Quando em 1994, esses caras começaram a trabalhar na desminagem do território do Afeganistão. Eles calcularam que no território de 3.000 quilômetros quadrados era um campo minado completo. É maior do que Moscou. Primeiro, eles tentaram desarmar as minas. Tudo isso são coisas dos desminadores que estão envolvidos na desminagem do território do Afeganistão. E, como me disseram antes, quando eles desminavam, eles desarmavam todas as minas, todos os projéteis. Mas depois saiu uma ordem, um decreto, digamos, uma regra segundo a qual eles não deveriam mais se envolver exatamente na desativação das bombas. Eles tinham que destruir todos os projéteis, porque a desativação de minas, projéteis, leva mais tempo e é muito perigoso. E muitos desminadores morreram durante a desminagem. Então, agora, tudo o que eles encontram da última guerra que esteve aqui por 20 anos, quando os talibãs lutavam contra a OTAN, contra os americanos, estão todas as minas. Projéteis que encontraram agora devem ser simplesmente destruídos. Então, não vão ao museu. Dessa forma, conseguiram limpar a metade do território. Destruíram 75 mil minas. Agora, de acordo com as suas estimativas, cerca de 1.400 quilômetros quadrados permanecem minados. E o mais horrível, depois que os talibãs chegaram ao poder, praticamente pararam de investir o dinheiro nisso. Agora, quase ninguém está envolvido nesse trabalho, o que significa que as pessoas continuarão sendo feridas na guerra, que parece ter terminado há mais de 3 anos. Para limpar todo o território do Afeganistão de minas, precisamos trabalhar mais 7 a 10 anos. Nós preparamos um relatório sobre a expansão das atividades no Afeganistão e apresentamos a Nova York, às Nações Unidas. Mas precisamos de dinheiro para o nosso trabalho. Talvez eles aceitem prolongar o programa por mais 10 anos ou 7, mas se não houver dinheiro, isso vai parar. O problema é que o financiamento é limitado. As organizações governamentais locais não podem nos apoiar. Eles simplesmente não têm dinheiro para isso. Minas e o constante perigo de ataque. É mais uma razão pela qual os talibãs, tantas vezes, verificam e se comunicam com pessoas de outros países. A lógica é simples. Vão ser mortos aqui. E quem vai ter que arcar com as consequências? Somos nós. Então, no desfiladeiro de Panjshir, assim que paramos, imediatamente começaram as perguntas dos locais. Olha, parece que este cara é que manda aqui. Tem seguranças armadas à sua volta. Ele leu a carta e então descobrimos que era o vice-governador da região, claro, também com uma metralhadora. A estrada termina e subimos para as montanhas. Algumas têm cavernas feitas obviamente pelos humanos. Subimos mais alto e já tem neve.
Não dá vontade de sair do carro, tá muito frio lá fora. Tá nevando e derrete, então a roupa fica molhada muito rápido. Mas não vamos de carro para a frente. Vamos a pé. E agora vamos para o ponto final desta viagem. Vai ser numa mina de esmeraldas. Agora estamos deixando o nosso carro. Atrás de mim tem mais um posto de controle talibã. E agora estamos indo a algum lugar perto dessas rochas. E lá está a mina. O Afeganistão, como se viu recentemente, tem enormes reservas de uma variedade de metais. Geólogos americanos contaram que aqui tem depósitos no valor de 900 bilhões de dólares. Há ferro, cobalto, ouro, petróleo, cobre e gás. E também descobriram enormes depósitos do metal principal do nosso tempo, lítio, do qual fazem todos os acumuladores. E a principal riqueza de Panjshir são pedras preciosas. Antes de tudo, esmeraldas. São consideradas entre as melhores do mundo. Olha só esse colar cromafonia do Cartier. São 199 quilates de esmeraldas encontradas aqui. As pedras daqui, apesar de todas as sanções, são vendidas em todo o mundo e são muito valoradas, inclusive por revendedores. Uma esmeralda vendida aqui por $10, em Dubai custará $50. A maior pedra encontrada aqui foi vendida por $300 mil e nos Emirados Árabes seu preço aumentou para 2 milhões. Agora veja em que condições essas pessoas produzem essas joias. Tem que chegar na mina primeiro. Os meus medos tornaram-se realidade. Vamos ter de saltar sobre as pedras pelo rio. Se eu estivesse sem câmera e sem equipamentos, não seria tão ruim. As pedras são muito escorregadias. Consegui. E depois, por essas pedras escorregadias, temos que subir para a montanha e, de repente, vemos um gerador. Parece que a entrada da caverna está em algum lugar perto. Esta máquina que está aqui, este aparelho, foi trazido da China. É usado para perfurar um buraco na rocha. Esta máquina faz esses buracos. E estes são os mineiros. Nenhum uniforme especial ou proteção. Apenas lanternas na cabeça. Um dos membros da equipe ainda é um menino. Ele parece ter uns 15 anos. Com ele subimos a montanha íngreme e, finalmente, entramos na mina. Já tem minério de esmeralda. Manchas verdes na pedra são pedras preciosas. Emerald. Green. You see? They are in munitions. Então, esta rocha é quebrada, as esmeraldas são retiradas, são lixadas e o produto acabado é obtido aqui mesmo. As pedras que são inseridas nos anéis, brincos. Dentro não há fortificações, apenas algumas passagens que os garimpeiros fizeram. Adeus, luz do dia. Vamos para a masmorra do desfiladeiro Panjshir do Afeganistão. Então, com esta máquina de perfuração, eles fazem um buraco de 10 centímetros de profundidade na parede. Agora, bem, pode-se dizer que é uma mina afegã moderna, porque eles têm essa ferramenta para perfurar. Porque em muitas outras minas que estão nesta área não usam essas ferramentas, porque elas simplesmente não existem. São ferramentas muito caras. Está começando, vai ser muito alto. Toda a mina é imediatamente preenchida com poeira. Não consigo respirar. No nariz, na garganta, nos pulmões. Acho que está vendo essas pequenas partículas. Estamos todos cobertos de pó. Então começam a preencher esses buracos com algum pó branco e já está claro o que vai acontecer depois.
Se sente desconfortável porque para sair daqui tem que correr muito. То, что я держу в руках сейчас, это фитиль. O que estou segurando agora é um pavio. Vão colocá-lo num destes buracos. Но первым делом туда вот насыпают. Mas a primeira coisa que vão fazer é colocar uma mistura explosiva. Não sei do que é feita. E agora está acontecendo tudo isso aqui mesmo. Рядом со мной все это происходит. Um jovem coloca esta mistura explosiva no buraco que fizemos. Dá pra ver que ele já colocou um pavio, então ele vai incendiar esse pavio agora e vai ter uma grande explosão. Потом этот фитиль будут поджигать и будет большой бадабум. Veja como eles colocam explosivos de uma garrafa de plástico. Pronto? Vamos, vamos, vamos. Eu não imaginava que teria que correr tão longe. Dá até medo. Oh, porra, me perdoe por dizer isso. Foi algo incrível. Eu pensei, quando estávamos correndo, que teríamos que ficar um pouco na esquina, mas quando chegamos aqui, todo mundo estava dizendo corra para baixo, corra para baixo. E depois descobri que meus acompanhantes ficaram lá dentro. Isso só é possível no Afeganistão. Quando pusemos a dinamite, agora, esquecemos completamente do engenheiro-chefe e do nosso segurança com a metralhadora. Eles ficaram aqui mesmo. Tem uma outra passagem. Lá também produzem esmeraldas e ficaram lá quando houve essas duas grandes explosões. Eles parecem estar bem, mas devem estar um pouco assustados. Agora mesmo se sente um cheiro muito pungente. Sem um respirador, você simplesmente não consegue entrar lá. Nem sei que cheiro é esse. Parece salitre, pólvora, muito cáustico. Meu Deus, o coração ainda está saltando. Офигеть, сердце до сих пор прям прыгает. Saiu uma rachadura lá de dentro e os rapazes começaram a martelá-la com os pés de cabra. As pedras caem na cabeça. Aqui está a nossa esmeralda. Agora, depois da explosão, toda essa rocha caiu aqui. Os rapazes pegaram nestes pés de cabra, estão tirando o que sobrou e agora encontraram uma esmeralda. Isso é muito legal. Vem aí o dono da mina. Ele é o único que pode tirar as esmeraldas. Pega nos restos da rocha com um pé de cabra e está aqui a esmeralda nas mãos dele. O trabalho destes mineiros é bastante interessante, porque nunca se sabe o que vai encontrar aqui. Que pedra! Hoje tivemos muita sorte. Para ser honesto, não esperava encontrar esmeraldas hoje, porque geralmente é um processo longo e complicado. Essas pequenas esmeraldas não trazem dinheiro. Para nós é um sinal de que devemos seguir em frente. E então vamos encontrar outras esmeraldas boas. O Mohammad é o chefe desta mina. Eles fazem tudo por sua conta em risco. Os homens se reúnem, fazem vaquinha para comprar equipamentos e começam a trabalhar. Muito dinheiro e muitos meses podem ser gastos no desenvolvimento antes de achar uma esmeralda realmente valiosa. Vi muitas pessoas que foram mortas ou morreram enquanto trabalhavam na mina. Alguém morre na explosão, alguém é atingido por pedras. Há muitos anos, uma pedra caiu no pé de um amigo meu. Ele até agora não consegue andar normalmente e sente dor constante. Sair dessas montanhas é um grande desafio. Enquanto estávamos filmando, a estrada ficou coberta de neve. E é por essas estradas que temos que chegar ao próximo ponto da nossa perigosa jornada.
para a cidade de Kunduz. Mas, antes disso, fui convidado para visitar as autoridades locais. É aqui que vamos dormir. Um pouco sobre a hospitalidade afegã. Hoje íamos ficar na aldeia mais próxima, ou seja, não havia hotéis lá, nada, e tínhamos que ser recebidos por um dos talibãs que vivem nesta aldeia. E agora um dos comandantes que chegou, ele tem uma casa nesse assentamento. E ele ligou para aquele talibã e disse: por que é que os convidados devem esperar e ir para a tua casa se a minha casa está pronta e eu posso acomodá-los? E agora estão discutindo onde vamos passar a noite. Finalmente nos trazem para casa. Então, estamos na casa do chefe da região. Aqui, ao que parece, todas as autoridades e anciãos locais se reúnem. A primeira coisa que todos fazem é rezar e depois simplesmente se sentam em círculo em camas macias. Está na hora de jantar. E então um dos homens coloca oleado no tapete e depois começa a andar sobre esta mesa e colocar pães. Depois traz o prato principal. É uma carne com legumes. Não tem talheres. Os afegãos simplesmente pegam a comida e colocam na boca. Depois, troca de pratos. Para a sobremesa, água e frutas. Os homens comeram, tiraram o oleado e pronto. Agora a sala de jantar se transforma em um quarto de dormir. Claro que tudo é feito apenas por homens. Não vi nenhuma mulher nesta aldeia, mas devem ter. Quando os Estados Unidos e outros países estavam no Afeganistão, eles criaram a cultura errada, especialmente aqui em Panjshir. Toda a geração mais jovem, todo o povo foi então virado contra o Islã por causa da propaganda norte-americana. Mas quando os americanos fugiram, quando o Emirado Islâmico chegou, tudo mudou. Todos sabem que temos um bom governo. Como você pode ver, os afegãos sempre quiseram uma vida livre, um país livre. Agora, um minuto de história para entender por que as guerras constantes estão acontecendo aqui. Desde o início dos tempos, o Afeganistão é um território estrategicamente importante. Olhem para os mapas. É através desta terra que a Índia e a Ásia se conectam com o Oriente Médio e depois com a Europa e a África. Foi aqui que, no século II a.C., foi traçada a famosa Rota da Seda, a principal artéria de transporte do mundo em geral. E os principais valores da época foram transportados por ele: seda, especiarias, ouro e peles. E agora estou numa dessas estradas mais antigas do mundo, a Rota da Seda, que costumava ser usada por caravanas da Ásia para a Europa, e a Rota da Seda estava passando pela cidade de Bamiyan, onde estavam essas estátuas gigantes de Buda. Aqui atrás de mim está o que resta da cidade velha. Era um bazar, mas foi destruído pelos talibãs, o primeiro governo talibã. E agora o bazar mais moderno já está na própria cidade. O comprimento total da Rota da Seda é de 12 mil quilômetros. Começava em Xi'an, na China, e ia até o atual Egito e Bulgária. A caravana às vezes levava um ano inteiro para percorrer toda essa rota. Um pedaço de estrada no Afeganistão, mais ou menos no meio, é conhecido não só por isso. Justamente aqui, alguns milhares de anos atrás, haviam grandes Budas, mas agora não existem mais. Os talibãs os explodiram há 20 anos. Hoje, os turistas vêm aqui para ver as cavidades vazias. Eu realmente olho para tudo isso e sinto que acabei de entrar em algum tipo de mundo de fantasia. Quando a imaginação está desenhando fotos do passado, quando tudo isso era habitado, quando a vida estava fervendo aqui, havia comércio. É inacreditável. E o mais importante, eu nem sabia que essa cidade já existiu. Sim, eu sabia que havia estátuas gigantes de Buda no Afeganistão, mas eu não conseguia imaginar a escala de tudo isso. Algo incrível. Então, voltemos à história. Então, aqui está a estrada por onde passam as riquezas. E não tem mais nada. E esse é o principal problema do Afeganistão. Quase todo o território do país são montanhas e rochas nas quais nada cresce. E agora, imagine, inúmeras caravanas comerciais que transportam mercadorias e muitos moradores locais que não podem se alimentar. O que resta fazer nessa situação? Roubar uma caravana, é claro. Preste atenção nessa montanha, ela está cheia de buracos, como se os passarinhos tivessem feito ninhos aqui.
Mas se você se aproximar, fica claro que foram as pessoas que fizeram isso. Vejam, são edifícios altos escavados na montanha durante os tempos da Rota da Seda. O mais surpreendente é que as pessoas viviam nas mesmas condições que vivem hoje. Parece que é uma colina, mas se aproximando. Vemos a entrada com as mulheres sentadas e crianças brincando. É uma das milhares de famílias que vivem nas cavernas de Bamiyan. São pessoas muito pobres. Elas muitas vezes não conseguem se alimentar e pagar por moradia. Esta mulher tem 3 filhos, um filho e 2 filhas, bem como uma mãe idosa. A mulher se chama Gulafros. Ela pertence a outro povo do Afeganistão, os Hazaras. Eles também professam o Islã, mas para elas não é obrigatório esconder o rosto e evitar a comunicação com os homens. Foi por isso que ela aceitou falar com a gente. O marido dela trabalha na cidade e ela faz tarefas domésticas. Acordamos às 4 da manhã, tomamos café. Normalmente só temos chá verde e pão. Então meu marido vai de bicicleta para o trabalho e nós limpamos a casa, preparamos o almoço e o jantar. Normalmente é arroz ou batata. Depois podemos ficar aqui um pouco, se o tempo estiver bom. Além disso, precisamos ir ao rio sempre para buscar água, porque não há água aqui. Os invernos nesta parte do Afeganistão são frios, quase como na Rússia. Não há florestas ou pedras para construir casas, apenas montanhas. Então, as pessoas se escondem aqui em cavernas. Caso contrário, não sobreviverão. Estou agora numa caverna que tem 1000 anos, na casa de uma família que realmente vive nessa caverna. Vou fazer uma pequena excursão por esta sala. O que é bom é que o chão está coberto. Eles o cobriram com tapetes, então é bom andar, sentar e manter limpeza aqui. Tem estas prateleiras na rocha mesmo. E estas prateleiras estão aqui desde os tempos dos proprietários anteriores, que moravam aqui há 1000 anos, ou talvez mais. E essas prateleiras eles usavam para à noite, quando está escuro, para poder acender a luz e não colocá-lo no chão. É muito conveniente para colocar uma lâmpada ou uma vela e ter certeza de que nada vai queimar aqui. Não sei se os proprietários anteriores usavam desse jeito. Mas olha, tem um queimado aqui. Isso indica que antes faziam a fogueira aqui mesmo. É impossível de acreditar, mas todas as 6 pessoas desta família vivem neste pequeno quarto. Claro, poderiam ter cavado mais alguns quartos, mas precisam ser aquecidos e a família não pode fazer isso, porque para isso tem que comprar lenha. Esta casa tem suas vantagens, porque nessa caverna, no inverno, por exemplo, tem esse fogão, então é fácil aquecer toda esta sala. E a principal vantagem para esta família: eles escolheram este lugar, é claro, é porque a família é pobre. Eles não têm dinheiro. Então, morando aqui nessa caverna, eles podem viver aqui e não pagar aluguel a ninguém. Ao mesmo tempo, as pessoas, mesmo em tais condições, tentam decorar suas casas de alguma forma. A dona da casa colocou um espelho e uma colagem de fotos de seus filhos aqui e, ao lado, um relógio que não funciona. Mas tudo bem. O tempo para essas pessoas parece ter parado e a pior coisa é que, para seus filhos, também, provavelmente, nada vai mudar. Tenho 3 filhos, mas não vão à escola. As escolas públicas estão muito longe. Há 2 escolas privadas por perto, mas não posso pagar. O ensino é muito caro. Pessoal, no meu canal vocês vão encontrar muitos vídeos interessantes. Acessem meu canal e aproveitem. O Afeganistão vive sob a lei de Sharia. Este é um país religioso muito conservador, com suas próprias regras rígidas, que eu simplesmente tenho que seguir aqui. Algumas dessas regras, é claro, dizem respeito às mulheres.
Куда бы я ни поехал в Афганистане, мне нельзя... Onde quer que eu vá no Afeganistão, não posso falar com mulheres, não posso tirar foto delas e, é claro, não posso estar no mesmo local ou na mesma sala com elas. Se eu violar essas condições, as consequências serão terríveis. Mas agora estamos em Bamiyan e este é um lugar diferente do resto do Afeganistão, porque as leis aqui não são tão rigorosas. E é aqui que eu tenho a oportunidade de falar com as mulheres locais. Este é um banner onde os talibãs pintaram os rostos das mulheres. É um anúncio de uma loja de roupas. E é assim que é por dentro. Os funcionários aqui não escondem seus rostos e podem se comunicar tranquilamente com os homens. Seis mulheres trabalham nessa oficina. Para as meninas, as escolas e as universidades estão fechadas. Por isso, é a única forma de ganharem dinheiro. Algumas delas não tinham pai para cuidar delas. Ou ele morreu ou foi morto na guerra. Aqui elas podem ganhar algum dinheiro. Em Bamiyan vivem principalmente azares, não pastós. Portanto, os costumes aqui são muito mais livres. E, mesmo assim, as mulheres aqui ainda não podem estudar ou simplesmente viajar de uma cidade para outra sem homens. As meninas aceitam falar, mas escolhem as palavras com muito cuidado. No Afeganistão temos alguns problemas em ir à escola, mas se queremos desenvolver a indústria e a produção em nosso país para desenvolver o comércio, para estabelecer relações com outros países, precisamos de mulheres alfabetizadas, mulheres de negócios. Claro que é um problema, mas se o governo tiver uma estratégia para ir à escola e se a questão da segurança for resolvida, é claro que será muito melhor. Bamiyan é a única cidade onde você pode realmente ver como o Afeganistão pode ser. Claro, as pessoas não vivem muito bem aqui, mas as ruas são aconchegantes. Aqui está uma farmácia e tem uma vendedora brincando tranquilamente com os filhos. Você vai para a rua e no mercado também. Homens e mulheres, o que parece absolutamente natural, ao contrário de Cabul, onde só tem homens no parque. E as ativistas que defendem os direitos das mulheres são ameaçadas de morte e às vezes são expulsas do país ou até mesmo presas. Vamos para Kunduz, a segunda viagem perigosa da nossa expedição. Temos que atravessar uma passagem de montanha e esta é a estrada mais perigosa de todo o Afeganistão. Vejam, tem um túnel à direita, mas o motorista não entra porque pode abalar a qualquer momento. Mais um túnel e o carro à nossa frente fica preso, porque quase não tem estrada lá dentro. Foi construída por caminhões e ônibus. Há dezenas de túneis assim na frente. Entramos no próximo e é tão estreito que não se sabe como dois carros conseguem passar aqui. Mas vem um caminhão. Passamos a milímetros de distância. Todas as estradas que já vi no Afeganistão não são nada comparado com essa. É a mais difícil. Estamos indo, não sei quantas horas, e estamos sempre subindo, e ainda não chegamos ao desfiladeiro, e depois já vamos para o norte do Afeganistão. E como a estrada é ruim, às vezes os talibãs e alguns postos de controle têm que bloquear uma das faixas. Ou seja, digamos que todos os que vêm de baixo, eles simplesmente os param, fecham a passagem e você tem que esperar 1 hora ou 2 até que os carros e caminhões que vêm de cima passem. Todas essas estradas e túneis foram construídos pela União Soviética há 60 anos e ninguém os reparou desde então. Olha só, este túnel parece um tipo de teletransporte. Tropas soviéticas atravessam a fronteira afegã no dia 25 de dezembro do ano 79, às 15 horas, horário de Moscou. Um comboio se move através de Termez para Cabul, o segundo através de Pastó. Apenas os soldados soviéticos podem salvar o regime dos ataques dos Mujahidin.
O Império Russo começou a lutar por esta região no início do século XIX. Pela primeira vez, os russos tentaram capturar essa terra junto com Napoleão, aquele que mais tarde queimaria Moscou. Foi no ano de 1801. A Rússia enviou 1000 cossacos juntos com os franceses, mas depois o imperador Paulo I foi morto. Os cossacos voltaram para casa. A tarefa, então, era expulsar os britânicos deste lugar, que por 200 anos controlavam a Índia e todos os territórios vizinhos, incluindo o Afeganistão. O confronto entre a Rússia e a Grã-Bretanha durou mais de um século. Esses eventos foram chamados de Grande Jogo. Os dois lados faziam intrigas. Em 1919, o Afeganistão proclama a independência da Grã-Bretanha. O primeiro país a reconhecer essa independência foi a República Soviética, que na época só existia há 2 anos. E então a URSS, quase toda a sua história de sua existência, investiu muito dinheiro no Afeganistão. Em geral, é surpreendente, é claro. Tantos anos se passaram, houve tantas guerras no Afeganistão. É incrível, é claro. Dizem que antigamente se construía por séculos. Estamos presos em outro túnel porque os carros da frente não podem passar por causa da neve. Eles entraram nessa passagem com pneus de verão. E é por isso que aqui há um serviço especial. Os caras andam por esta passagem. Eles têm correntes especiais e, por um dinheiro, podem colocar essas correntes nos pneus, na frente e atrás. Eles entram no carro com você e vão até o final do passe, até que a estrada fique melhor. Durante 70 anos de sua história, a União Soviética construiu mais de 140 instalações diferentes no Afeganistão. E a maioria delas é a infraestrutura. As autoridades oficiais apoiavam a União Soviética, mas nas montanhas, já no final dos anos 70, começaram a aparecer uns grupos islâmicos poderosos que eram ativamente apoiados pelos americanos. Começou mais uma rodada do Grande Jogo. No ano 78, começa uma revolução no país, uma guerra civil. Então, já no final dos anos 79, a União Soviética inicia ações ativas. Neste momento, estamos na parte do túnel que praticamente não tem janelas, não tem ventilação. Não há oxigênio suficiente e muitos carros ficam presos. Na verdade, todo este túnel está cheio de gases de escape. Por isso temos que fechar os vidros para que... Deus nos livre, não inalemos todos esses gases de escape. Mas aqui tem esse cara, um guarda de trânsito, e ele não tem medo de nada. Estamos a 3.000 metros de altitude. Não há oxigênio suficiente. Além disso, o túnel está cheio de carros, cada um deles soltando fumaça. Pelo pequeno buraco na parede, dá para ver que, não em vez do ar, só tem gás de escape concentrado. Estamos avançando pouco a pouco e os caminhões estão parados. Os carros estão tentando contorná-los na terceira faixa e se cria um novo congestionamento. Enquanto estamos aqui, vou continuar contando a história. No dia 27 de dezembro do ano 79, um destacamento especial da KGB invade o palácio de um dos líderes rebeldes da sede do exército afegão. Assim começa a guerra, que durará 10 anos e levará a vida de pelo menos 15.000 soldados soviéticos. E, no final das contas, no ano 89, as tropas serão retiradas do Afeganistão. A União Soviética perderá completamente o controle da região e, em breve, deixará de existir. Estamos livres. Finalmente saímos deste túnel. Não sei quanto tempo estivemos lá, mas agora mesmo, quando saímos para a luz, fiquei com os olhos doendo desta luz. E agora você pode ver quantos caminhões estão no trânsito, esperando a sua vez. Não os deixem entrar neste túnel, porque já viram o que está acontecendo lá, né? Os carros que querem entrar no túnel ocupam 2 faixas. Nós temos que passar pelo canto da estrada onde tem neve e, depois, o penhasco. Apenas um movimento errado e vamos cair no abismo. Tá foda mesmo. Estamos nesse trânsito há umas 6 ou 7 horas, 3.000 metros de altura. O trânsito, como podem ver, estava nos 2 sentidos. Estamos andando devagarinho como tartarugas, parados o tempo todo. E o pior é que não tem fim. Não se sabe se vamos ficar mais 2 horas, 6 horas, ou mesmo se vamos ter que passar a noite aqui, a esta altitude. Toda a estrada é de apenas 300 quilômetros. Nós planejamos chegar em 8 horas, mas no final das contas,
Essa jornada infernal se estendeu por 15 horas. Entramos em Kunduz. E aqui já não tem nada a ver com as passagens cobertas de neve. Estradas secas, árvores verdes e tuk-tuk rastejando preguiçosamente sobre o sol escaldante. Entramos num estacionamento e há centenas de carros na lama. Muitos deles estão quebrados. O cara trocando roda. Os homens mexendo no capô. Todo este estacionamento é uma grande oficina. Estes são tanques soviéticos apodrecendo no meio do campo, que podem ser vistos em todo o país. Até pintam alguns para atrair turistas. Os últimos que tentaram pôr suas ordens aqui foram os americanos. Um pouco mais de história. 1996. A maior parte do Afeganistão é controlada pelos talibãs. Durante a Guerra Civil, eles acabaram de tomar o poder em Cabul. Então, o líder da outra organização terrorista, Al-Qaeda, Osama Bin Laden, recebe asilo no país. Naquela época, os americanos já o declararam procurado, mas não tomaram nenhuma ação ativa. A Al-Qaeda realiza ataques terroristas contra as embaixadas dos Estados Unidos no Quênia e na Tanzânia, mas os americanos continuam atuando. Tudo muda em 11 de setembro de 2001, quando 2 aviões colidem com as Torres Gêmeas em Nova York. George W. Bush dá um ultimato aos talibãs. Eles devem entregar Bin Laden e toda a elite da Al-Qaeda, que supostamente está por trás do pior ataque terrorista da história recente. Os talibãs recusaram. Os americanos enviam tropas. Foi assim que começou a guerra mais longa da história dos Estados Unidos, que durou 20 anos e não levou a nada. Bin Laden só será morto 10 anos depois no Paquistão. E os talibãs ainda voltarão ao poder em 2021. Os Estados Unidos fogem do país. Militares abandonam equipamentos e armas. E o Talibã recebe várias centenas de veículos blindados, centenas de helicópteros de combate e milhares de metralhadoras, fuzis e lança-minas. Os restos de munição americana e equipamento tático ainda são vendidos no mercado de Cabul. Viemos ao Bush Market, um mercado que leva o nome do ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, aquele que enviou tropas para o Afeganistão. Mas neste mercado você pode encontrar tudo o que resta do exército americano. Por exemplo, coletes à prova de balas, uniformes, boinas. Dizem que até mesmo dispositivos de visão noturna podem ser encontrados aqui. Já tem poucos equipamentos americanos. Em todo o mercado havia uma lanterna, uma bússola e um navegador GPS que não funciona. A única coisa que tem de sobra são capacetes americanos. Algumas lojas estão cheias deles. Não é uma loja, é uma oficina. Os capacetes antigos do exército americano estão sendo refeitos e modernizados aqui. Agora estamos vendo como um afegão moderniza o capacete americano. Ou seja, eles o cortam e depois, para melhorar o resultado, colocam um material especial, acho que é dermantina, embora eles digam que é pele. E, portanto, ele pega essa lata de spray, a cola, e coloca esta fita de dermantina no capacete para que nada saia e para que seja legal. Agora vou mostrar para vocês o que acontece depois que os artesãos locais limparam o capacete. Pintaram novamente, colocaram essas coisas chinesas e pronto, tá aqui o capacete. Podem ver aqui, há uma lanterna na testa, há fones de ouvido, há também essas lâmpadas que acendem, mas tudo isso já não é feito nos Estados Unidos, foi feito na China. Лампочки, которые зажигаются, но все это уже произведено не в Штатах, а в Китае. No Afeganistão, todo mundo sabe atirar. A maior parte da população aqui é o povo pastó. Aqui se encaixa perfeitamente o lema de Theon Greyjoy, de Game of Thrones. Nós não semeamos.
Os pastóis são um povo de pastores e guerreiros. Eles têm seu próprio código de honra. Se chama Pastan Valai. Vamos listar os pontos principais: desprezo pela morte, honra e coragem, vingança de sangue. Este código foi inventado na Idade Média e não mudou desde então. Há outros costumes aqui muito estranhos para os estrangeiros. Por exemplo, as meninas se vestem de meninos para que possam ir trabalhar. Por exemplo, esses meninos que correm ao redor do carro e fumegam para afastar os maus espíritos podem muito bem ser meninas. Isso acontece em muitas famílias, mas ninguém fala sobre isso. Se você é um menino, você pode trabalhar na rua, ajudar na oficina e ganhar dinheiro. As meninas não podem fazer isso. E se a família é muito pobre, eles cortam o cabelo da filha, a vestem de menino e pronto. Ninguém vê a diferença. Claro, quando crescem, com 12 ou 13 anos de idade. É claro que elas não podem mais se passar por um menino e simplesmente voltam para a família. Mas durante esses poucos anos, eles podem trabalhar e conseguir pão para sua família. O mais terrível acontece quando uma menina disfarçada começa a se tornar uma mulher. Ela não está acostumada a ser submissa e, portanto, é incrivelmente difícil para elas se encaixarem na vida familiar comum. Elas geralmente são forçadas a se casar. E então há uma abstinência psicológica infernal, que às vezes termina em fuga do país ou até mesmo autoimolação. Há uma outra tradição com um nome semelhante, baixa base. E isso é um verdadeiro horror. É quando fazem meninas de meninos. É uma parte vergonhosa dos nossos costumes em algumas partes do Afeganistão. Os meninos jovens são usados, como se diz, como amante. São usados como mulheres. Normalmente, eles são usados por homens que têm famílias, têm esposas. Essas crianças são chamadas de baixa. Elas dançam para seu dono, cuidam dele e fazem outras coisas que eu tenho nojo de dizer. Afegãos ricos podem manter um harém inteiro desses meninos. Muitas vezes, um cafetão tem vários baixa-base e vende seus serviços em jantares onde os meninos dançam e os convidados negociam o preço deles, como se fosse um leilão. Quando esses meninos crescem, o dono os deixa ir e até ajuda a encontrar um emprego. Mas, normalmente, eles, depois, não conseguem se encaixar em uma vida normal e passam o resto de suas vidas na prostituição. Foi a ativista de direitos humanos, Mahbuba Serrajos, que me contou sobre os costumes estranhos e assustadores. Ela é provavelmente a única mulher no Afeganistão que não tem medo de criticar abertamente o governo talibã. Sua história é absolutamente única. Ela é de família real. Em 78, pelas suas ideias, ela foi primeiro enviada para a prisão e depois expulsa do país. Ela só conseguiu voltar 26 anos depois e se recusou a sair quando os talibãs voltaram ao poder. Eu não quero que o mundo pense que eu estou aqui e não tem perigo para mim. Isso não é verdade. Isso porque não tem segurança pessoal no Afeganistão. A minha segurança desapareceu. Não tenho. Podem me prender, podem me matar, podem mandar alguém me matar. Essas coisas já aconteceram e podem acontecer de novo. Ela é chamada de a avó de todas as mulheres afegãs. Ela também é conhecida no Ocidente. Em 2021, a revista Time a incluiu no top 100 das mulheres mais influentes do mundo. Ela poderia ter se estabelecido bem nos Estados Unidos, escrevendo artigos e falando sobre violações dos direitos das mulheres. Mas ela decidiu ficar no Afeganistão e falar sobre isso dentro do país, porque esta é a sua casa. Só tenho medo de Deus. Eu me entrego a Allah 100%, porque sou muçulmana. E essa é a minha força. Deus cuidará de mim e me protegerá. Sempre que precisar de proteção, é a Ele que peço. A esmagadora maioria dos talibãs é do povo pastó. São caras muito duros com visões específicas. Quando eles tomaram o Afeganistão no ano 96, por exemplo, eles proibiram toda a música, televisão, câmeras de vídeo, espelhos, todas as imagens de pessoas. E o mais terrível é a atitude em relação às mulheres, cuja principal função é dar à luz novos guerreiros pastós. Então, quando o Talibã voltou em 2021, ficou claro, as proibições também voltarão. Cada ano dessa vida joga o Afeganistão no mínimo 20 anos para trás em comparação com o resto do mundo.
Agora, o atraso é tão grande que não podemos alcançar o resto do mundo. Não podemos recuperar o atraso. Infelizmente, não vejo um futuro brilhante para o Afeganistão. Isso me mata, me parte o coração. Me parte o coração. Quando os talibãs chegaram ao poder, prometeram que não haveria excessos religiosos. Foi dada especial atenção à questão da igualdade. Os talibãs prometeram que as mulheres seriam livres como antes. Desde que o Talibã chegou ao poder, os direitos das mulheres não existem no Afeganistão. Tudo foi tirado. E começa com o direito à educação. Parece ser o direito mais simples de todos, mas não em nosso país. As meninas aqui só podem estudar na escola primária. O ensino médio, a universidade, tudo está fechado. Elas também foram privadas do direito de trabalhar no Afeganistão e ter um emprego. O direito de visitar o hammam e o banho foi retirado. Elas não têm direito de consultar um médico por conta própria. Elas foram privadas do direito de andar e passear no parque com suas famílias. Tiraram tudo. Estão apagando mulheres. Pouco a pouco, as mulheres são apagadas da vida. É como se elas não existissem. Claro, eu queria ouvir a opinião dos talibãs sobre o assunto. E tive essa oportunidade em Panjshir, quando o chefe de um dos distritos nos convidou para a sua visita. Perguntei para ele sobre a educação e os direitos das mulheres. Se olharmos, se tentarmos entender o Islã, mais do que qualquer outra religião no mundo, dá mais importância à educação. Em nosso livro sagrado, Alá diz que se um instruído é igual a um ignorante, então não. Um bem instruído é melhor. Alá fala no Alcorão. Em muitos outros versículos, as suratas são dedicadas à educação. O nosso profeta diz que vocês têm que estudar. E então, nesta área aqui, quando o ano novo começou, começamos a abrir escolas. E sim, eu digo. É a minha opinião que nenhum país pode alcançar o desenvolvimento sem conhecimento. A proibição das meninas de frequentar a escola é temporária, diz o Talibã. Mas esse temporário já dura mais de 3 anos. Algumas meninas se preparavam durante muitos anos e, no final, elas simplesmente não foram autorizadas a estudar. Tem ensino para os meninos. Existem faculdades e universidades. Abrimos muitas medraças. São escolas religiosas. Quanto às mulheres, é um problema de segurança. Estamos criando um lugar para que as mulheres possam estudar com segurança. Precisamos de lugares especiais para as mulheres, para as nossas filhas, para as nossas mulheres. Eles vão lá estudar, mas precisamos criar lugares onde elas sejam separadas dos meninos. Então elas poderão estudar tranquilamente. Mahbuba diz que todas essas desculpas sobre segurança são mentiras. Sabe, é muito engraçado. Dizem sempre que as escolas estão prestes a abrir. Sabe, eles dizem que estamos desenvolvendo um programa. Estamos pensando na forma segura de levar as meninas para a escola. Mas abriram milhares de madraças por todo o Afeganistão. E essas madraças, obviamente, aceitam meninas. Mas as madraças não devem substituir o ensino superior formal. As madraças sempre existiam no Afeganistão. Talvez não no mesmo nível, nem na mesma quantidade de agora. Mas sempre existiam aqui. E as meninas estudavam na madraça, assim como os meninos. Elas iam lá estudar temas religiosos e aprender mais sobre o Islã. Todos os outros conhecimentos sobre o mundo elas recebiam em escolas comuns, onde tinha química, biologia, história, geografia. O que está acontecendo agora realmente quebrou o equilíbrio social no Afeganistão. Porque o que vai acontecer em 1 ano ou 2, haverá muitos jovens no Afeganistão que acreditam na ideologia talibã e as meninas compartilhando isso. As meninas são privadas da oportunidade de aprender, pensar de forma independente e analisar a situação. Isso é realmente muito ruim para o futuro do Afeganistão. Extremamente ruim. A mulher fala coisas terríveis. Segundo ela, os talibãs estão nos voltando à Idade Média, quando a mulher era apenas uma coisa que os homens podiam vender ou trocar.
E as coisas não precisam estudar. Ter uma menina na família é como ter dinheiro. É como ter algo com o que você pode resolver um problema. Por exemplo, houve um assassinato. O assassinato pode pagar com a sua filha, se a entregar à família da vítima. Ninguém pergunta com quem ela quer se casar. Também é objeto de negociação. O pai decide a quem dar a filha. Se a situação na família for muito difícil, a menina pode ser vendida. Quando os talibãs chegaram ao poder, mais de 5 milhões de pessoas deixaram o país. Mas nem todos podem ir embora. Os defensores dos direitos humanos estimam que cerca de 500 mil de meninas no Afeganistão, elas crescem analfabetas em rígidas regras religiosas e, pouco a pouco, aceitam essa vida. Aceitam essas regras do jogo. Pessoal, se gostaram desse vídeo, compartilhem com seus amigos. Isso vai ajudar muito a divulgar esse vídeo.